Olá, crianças, tudo bem? Que bom, né? Novamente estamos aqui para fazermos o nosso momento da história, né? Começarmos então uma nova história. E dessa vez então nós vamos aprender algumas lições que Jesus nos ensinou. Então nós vamos caminhar um pouquinho e conhecer um pouco sobre a vida de Jesus no tempo que ele viveu aqui conosco como um homem aqui na terra, né? E nós vamos cantar então nesse tempo um cântico que fala sobre isso, que nós temos um amigo que nos ama muito, que é Jesus, já que nós vamos falar sobre ele, né, nesse tempo. Então vamos cantar, fala assim: eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Isso, esse amigo maravilhoso que nos ama muito, né? Seu nome, Jesus. E nós vamos aprender também um novo versículo que está na nossa Bíblia, no livro de Salmo 119, 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para onde nós vamos caminhando. Jesus está nos guiando, tá? Então esse é o versículo que nós vamos estar decorando por algumas aulas, tá? Não vamos ser todas as aulas, mas algumas aulas nós vamos passar esse versículo então para vocês decorarem, tá? Vamos lá de novo então? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Isso, muito bem. Então, os ensinamentos de Jesus nos deixam muito fascinados, não é verdade? Né? Como é gostoso nós ouvir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as palavras que Jesus nos deixou. Mas além de admirar seus feitos e suas pregações, nós precisamos viver o que Cristo nos ensinou, né? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos amar o nosso próximo, que é o nosso amiguinho, nosso colega, né? E demonstrar bondade, ser humilde e tudo o que mais caracteriza o verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão tem que ter todas essas características para viver com o Senhor. Então, nós já ouvimos várias histórias sobre Jesus, não é verdade? Com certeza vocês já ouviram muitas histórias sobre Jesus. Vocês já aprenderam que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Mas onde mesmo que Jesus nasceu? Você sabe onde foi que Jesus nasceu? Qual é o nome da cidade que Jesus nasceu? Isso, muito bem, foi lá em Belém que Jesus nasceu. E qual era o nome dos pais terrenos de Jesus? Os pais que foram escolhidos por Deus aqui na terra para ser os pais de Jesus, qual é o nome deles? Isso, José e Maria foram os pais de Jesus. E além disso, então, depois que Jesus cresceu, né, e ele se tornou um homem adulto, ele escolheu então para andar junto com ele, aonde ele fosse, nas pregações que ele fosse fazer, nos encontros, na sua caminhada de todos os dias, ele escolheu uns amigos, ele escolheu então seus 12 ajudantes que ele deu pelo nome de discípulo, né? Então esses aqui são ajudantes de Jesus: Pedro, João, Judas,
Mateus, Simão, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tiago, André, Tadeu e Tiago, filho de Alfeu. Então esses foram os 12 ajudantes que Jesus escolheu para ele, seus 12 discípulos, né, que estavam com Jesus em toda a caminhada de Jesus, aonde Jesus fosse. Então lá estavam também os seus 12 discípulos. E Jesus também fez muitos milagres, né? Quando ele estava aqui também, ele realizou muitos milagres. Milagres, então, é algo impossível e inexplicáveis pelas leis naturais, né? São coisas que acontecem que nós não podemos explicar. Então, isso se diz milagres. Nós podemos ver, então, alguns dos milagres que Jesus fez. Certa vez, então, Jesus foi convidado para ir numa festa de casamento. Você já foi numa festa de casamento? É muito bonito, não é verdade? Muito gostoso, a festa, o casamento, né? Tem lá as bebidas, comida. E Jesus também foi convidado a participar dessa festa de casamento lá numa cidade chamada Caná. Né? Então Jesus foi junto com a sua família, com os seus discípulos e a sua mãe lá nessa festa. Mas em dado momento lá na festa aconteceu uma coisa. As pessoas responsáveis por servir as comidas, as bebidas, perceberam que havia acabado o vinho. E agora? Num casamento, numa festa sem o vinho, né? É a mesma coisa de nós, né? Numa festa sem o nosso refrigerante, não é verdade? E lá na época deles era sem o vinho. E agora? Então eles correram, foram falar com a mãe de Jesus, e Jesus então foi lá falar, né, com Jesus para explicar o que tinha acontecido. Aí Jesus falou, então, olha, fala para eles que encham aqueles vasos de água. Tinha uns vasos, né, lá no canto lá, e Jesus falou, manda eles encherem aqueles vasos de água. E eles foram lá e obedeceram a Jesus, colocaram, talvez tivessem estranhado, né, como que vai acontecer, servir águas para os nossos convidados, mas eles foram lá, encheram de água. E quando o mestre, né, o responsável pela festa, foi experimentar, nossa, que vinho mais delicioso. E aí então eles serviram aquele vinho maravilhoso naquela festa e todo mundo ficou muito feliz. Então esse foi um milagre que Jesus realizou. Ele transformou a água em vinho, né? Foi um milagre que Jesus fez. De outra vez também, Jesus realizou um outro milagre. Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó, e lá tinha um homem que ele era cego desde nascença. E quando ele soube que era Jesus que estava passando por ali, talvez ele já tivesse ouvido as histórias que Jesus fazia milagres, então ele começou a gritar, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas falavam, fica quieto, fica quieto. Mas ele não se importava, ele continuava a gritar. E cada vez mais ele gritava mais alto, até que Jesus foi até ele, e aí Jesus colocou as mãos sobre os seus olhos. E Jesus curou, e ele ficou bom. Como foi feliz, alegre, quando ele pôde abrir os seus olhos e enxergar o rosto de Jesus, e enxergar o rosto das outras pessoas que ali estavam. Então esse também foi um milagre de Jesus, que ele deu a visão para um cego. E de outra vez também, Jesus estava em uma casa, e lá, sempre onde Jesus ia, as pessoas estavam assim. Muita gente queria ouvir Jesus. E Jesus estava dentro de uma casa e tinha muita gente. A casa estava muito cheia, não cabia mais ninguém, não dava para ninguém mais entrar ali. E tinha uns amigos que ele tinha um outro amigo que era paralítico e ele não podia entrar naquela casa. Eles queriam levar ele até Jesus, mas eles não podiam entrar pela porta. Então eles pensaram, olharam para o telhado e eles viram a possibilidade de eles fazerem um buraco lá no telhado e poderem então descer o seu amigo ali. E foi o que eles fizeram, subiram a escada, foram lá, fizeram um buraco no telhado, fizeram uma cama lá, amarraram uma corda para poder descer o seu amigo até onde Jesus estava. E aí então eles foram devagarzinho até que desceu até onde Jesus estava. E as pessoas todas ficaram olhando, o que vai acontecer? Porque esse homem está aqui.
Aí Jesus falou assim para ele, né, o que ele queria que Jesus fizesse, ele queria andar. E Jesus falou assim, os teus pecados te são perdoados. E ele, então, Jesus falou para ele depois assim, toma a sua cama e levanta e anda. E na mesma hora ele se levantou e saiu pulando, dando glórias a Jesus, glórias a Deus. Então esse foi mais um milagre de Jesus. Jesus curou um paralítico, né? Jesus então curou esse paralítico também. E de outra vez, né, mais um dos milagres de Jesus, Jesus então estava passando por uma outra cidade chamada Naim. E ali então, quando Jesus estava chegando ali naquela cidade de Naim, ele viu que estava indo um cortejo, um monte de gente andando e tinha um caixão, uma pessoa que estava morta, né? Estavam levando um defunto para o cemitério e ele viu que a mulher estava chorando muito ali perto daquele caixão, porque era o seu filho, o seu único filho que estava ali, que tinha morrido, né? Então, essa história nós podemos ver, todas as histórias estão na nossa Bíblia, tá? O milagre de Jesus está no livro de Lucas, Mateus, Marcos e João. Você pode encontrar lá na nossa Bíblia essas histórias dos milagres de Jesus, tá bom? E aqui então, Jesus pôde então ver aquela mulher que ela estava chorando muito, porque ela então, seu filho, seu único filho, tinha morrido. E Jesus então ficou com muita pena dela. E Jesus chegou perto ali dele, né, do aquele defunto, colocou a sua mão em cima dele. E Jesus orou. E sabe o que foi que aconteceu? Ele se levantou. E a sua mãe ficou tão feliz e o abraçou. Mas você pensou que acho que susto que o povo levou com aquelas pessoas que estavam ali junto, levando aquele defunto, e de repente ele se levanta dali, né, vivo. Mas é só Jesus que pode ressuscitar os mortos, dar vida para aqueles que estão mortos. Então, Jesus pôde também realizar esse milagre, né, dando de novo a vida para aquelas pessoas. Então, esses foram alguns dos milagres que Jesus então realizou. Então as pessoas, elas queriam falar com Jesus, elas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. E Jesus muitas vezes, quando ele conversava com as pessoas, ele contava histórias, porque era mais fácil para as pessoas entenderem, né? E Jesus era um bom contador de história, né? E ele, então, as pessoas gostavam de ouvir as histórias que Jesus contava. Algumas histórias eram alegres, outras já eram tristes, outras eram de aventuras, né? Mas Jesus sempre tinha uma história para contar para as pessoas, para chamar a atenção delas então. Porque todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele ensinou então qual o verdadeiro caminho que conduz-nos para o céu. E ele falou assim, que está aqui na nossa Bíblia, que ele deixou escrito para nós, então, em João 14:6, que ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só Jesus, só Ele é o único caminho que pode nos levar, então, até Deus. E nós precisamos reconhecer isso e convidar para que Ele possa vir morar em nosso coração, para que também um dia nós possamos estar com Ele lá no céu, naquele lugar tão lindo que Ele tem preparado para cada um de nós, né? Então a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Então só Ele pode limpar o nosso coração do pecado. Então, nas nossas próximas aulas agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Jesus e ouvir também algumas das histórias que ele mesmo contou, né? São lições importantes que Jesus ensinava às pessoas e que podemos aplicar hoje também na nossa vida diária. E essas histórias todas que nós vamos estar contando, todas elas estão na nossa
Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Então é muito gostoso nós podemos ouvir e aprender sobre Jesus. Então nesse tempo do nosso momento da história, nós vamos estar então ouvindo mais sobre Jesus. Tá bom, crianças? Então na próxima aula nós vamos continuar falando sobre as histórias de Jesus, tá? Antes de terminarmos, vamos recordar mais uma vez então o nosso versículo, vamos lá? Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E não esqueçam disso, tá bom, crianças? Vamos orar então para nós terminarmos esse momento. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que estamos na tua presença, ouvindo, Senhor, da tua história, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou para nós, que nós possamos conhecê-la e colocar em prática nas nossas vidas a cada dia, que nós realmente possamos ter o nosso coração sincero diante de ti. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós a cada dia. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um desses pequeninos. Que o Senhor cuide e os abençoe grandemente. Nós oramos assim agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, um grande abraço, criança, e até a nossa próxima aula. Tchau!